Todas as sextas-feiras aqui no Estúdio CBN temos o quadro Seu Direito com o advogado especialista em direito público e eleitoral, Marcelo Pellegrini. Doutor Marcelo, muito boa tarde. Olá, Guarizo. Boa tarde a você e aos nossos ouvintes. Doutor Marcelo, vamos falar sobre duas notícias que agitaram a semana e elas têm a ver ambas com direito público e também eleitoral. Começando a do direito eleitoral. Tem uma votação que até agora está formada a maioria, para que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja condenado pelo uso político do 7 de setembro. A gente acompanhou, né, nos últimos anos, aí teve um, inclusive, que fechou a rodovia dos Bandeirantes para ter uma motociata aqui para a Americana, né? Esse apresentador que estava cobrindo como repórter no dia, e fica aquela dúvida, né? O que a atribuição do cargo de presidente permite que o presidente da República faça nessa data comemorativa e o que pode ter sido eleitoral, já que está sendo julgado isso? Guarizo, a pergunta é super pertinente e até eu não tenho uma resposta assim direta, exata. Olha, pode até esse ponto, não pode até aquele ponto, né? Todo membro e chefe do executivo, tanto ao nível municipal, estadual quanto federal, tem os dias cívicos da sua cidade, do seu estado e do país. E é normal que esses eventos ocorram. 15 de novembro, 7 de setembro, aqui em Campinas, aqui nós estamos encaminhando para o aniversário de 250 anos do município ano que vem. O estado de São Paulo tem um feriado lá da Revolução de 32. Então, não há, a princípio, nenhum problema que nas datas comemorativas anualmente ocorrem os eventos, que o chefe executivo, mesmo candidato à reeleição, possa dela participar. O que ocorre neste caso concreto, e a discussão é se houve um extravasamento desse direito, né? Se houve um transbordo disso. A defesa diz, olha, não, ele teve um ato de 7 de setembro e depois teve um outro ato político no mesmo dia, logo em seguida. E a acusação diz, não, as coisas estão interligadas, foram programadas e planejadas para gerar essa confusão entre o que é institucional e o que é campanha. Por exemplo, houve uma convocação em série nas redes sociais da campanha na semana anterior. Houve o deslocamento dos militantes da eleição para participar do ato. Houve a utilização da TV estatal para divulgar, né, atos eleitorais. E daí, por 2-1, está se entendendo que houve um abuso, que houve um exagero, e esse abuso gera uma multa e também a inelegibilidade. Exatamente, né? O placar está em 2-1, o relator, por exemplo, mas geralmente o relator vai votar mesmo a favor do que ele relatou, né? Vamos dizer assim, né, doutor Marcelo? Mas o relator, como é que funciona, até para que o nosso ouvinte saiba, né? Toda a votação, e hoje você tem votações presenciais e votações virtuais, ela sempre começa com o voto do relator, né? Ele relata os fatos do processo e apresenta a proposta de solução, né? O relatório e o voto. E daí se ocorrem os debates. Neste caso concreto, inclusive, embora seja 2-1, os 3 votos não são idênticos, porque o ministro Floriano, que concorda com o relator na inelegibilidade, ou seja, na ocorrência do abuso, estende os efeitos também ao candidato a vice, coisa que o relator não fez. E existe um terceiro voto para absolver os 2. Ou seja, ainda tem que esperar o final do julgamento no TSE, lembrando, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro já está inelegível por uma outra circunstância, né? Nesse caso, do 7 de setembro, poderia aumentar o tempo de inelegibilidade dele ou ficar apenas 8 anos, como já são. Qual seria o trâmite? Vamos lá, Guarizo. Primeiro, ele teve um primeiro grupo de ações, vamos dizer assim, sobre o fato concreto lá da reunião com os embaixadores, que ele foi condenado e está inelegível, só ele, por 8 anos. Existia um segundo grupo de ações que também, recentemente, ele foi absolvido. É bom que se diga, o mesmo Tribunal Superior Eleitoral já absolveu o ex-presidente em AIGs relacionadas ao período eleitoral. Agora ele está sendo julgado por um terceiro grupo de ações, são 3 ações sobre o 7 de setembro. Se houver, faltam 4 votos, são 7 no colegiado do TSE. Se houver a condenação, não há contagem dos 8 mais 8. É o mesmo período.
ele fica inelegível por 8 anos, desde a eleição onde originou o fato, ou seja, 22, até 2030, sem a soma dos dois. O que acontece é que ele vai ter 2 processos, 2 casos, 2 situações que geraram inelegibilidades. Vale dizer, se um recurso no Supremo afastar uma, continua havendo inelegibilidade pela outra. Mas, se mantido essa condenação ou outras, o prazo não se soma. Bom, agora nós vamos mudar o lado da conversa, né? Porque a gente sempre brinca aqui, desde que começou o quadro Seu Direito com você, doutor Marcelo, que os políticos hoje têm torcidas organizadas, né? Tem uns aqui que diariamente mandam apoio ao seu político de estimação. Então agora nós vamos para o outro lado. Nós, nesse momento, temos o Brasil presidindo o Conselho de Segurança da ONU. E a carta, né, que foi passada pela Organização das Nações Unidas, redigida pelo Brasil, ela foi ignorada, porque a Rússia votou contra, né? Não sei se a China... Os próprios Estados Unidos não concordou com a carta do Brasil. Né? Os Estados Unidos, perfeito. E o presidente Lula, como liderança internacional já experiente, já reconhecida, ele tem batido nos dois lados, né? Primeiro dizendo e constatando que o mundo sabe que o ataque do Hamas a Israel foi terrorista e também pedindo para que Israel poupe a população palestina civil. O quanto as relações exteriores, né, têm de importância num governo para a imagem de um país e até possíveis consequências, por exemplo, econômicas. Vamos lembrar de um caso, quando até, se eu não me engano, o próprio Lula era presidente, deu um problema na briga da Embraer com uma empresa canadense e o Canadá parou de exportar carne do Brasil. Bombardier, a empresa. Oi? Bombardier chamava a empresa. A Bombardier, lembra? E o Canadá inventou que o Brasil tinha vaca louca para não comprar carne, né? Então, como é que fica essa sinuca de bico do presidente Lula, né? Que ele pode até ter razão no que ele está falando, só que ele está mexendo com dois lados, né? Tanto Israel quanto com o Hamas, que não representa o povo palestino. Claro. Então, vamos lá. Eu vou dividir aqui em 3 faces. Primeiro, eu fico feliz aí de estar podendo contribuir aí com a CBN, com os ouvintes, de criar essa discussão. Estou muito à vontade aqui no quadro, tendo você como meu companheiro aqui. E se a gente consegue fomentar um debate de forma respeitosa, né, com divergências de ideias, mas acho que já é um objetivo muito bem entendido. Então, é um agradecimento aqui à CBN. Em segundo lugar, queria só dizer aqui, rapidamente, como é que funciona o Conselho de Segurança, para o ouvinte entender. São 15 países, 5 são membros efetivos que nunca saem do Conselho de Segurança, Estados Unidos, Rússia, China, Alemanha, e eu não me lembro o quinto, e 10 países são rotativos, que há uma mudança de tempos em tempos. O Brasil já foi membro do Conselho de Segurança, já saiu de membro do Conselho de Segurança, voltou. A presidência do Conselho de Segurança, ela é trocada, se eu não me engano, mensal ou bimestralmente. E, coincidentemente, a guerra começou no dia 6 ou 7 de outubro, o Brasil iria presidir o Conselho de Segurança nesse período. Daí porque cabia a ele a convocação da reunião e talvez apresentar uma das propostas que não foram aceitas, mas das propostas apresentadas, me parece que foi a do Brasil, da Rússia e teve uma terceira intermediária. Então, esse também é um ponto, estou falando aqui muito rapidamente, a ONU não é só isso, mas para... Mensal, diz nosso ouvinte. Mensal, tá vendo? Mensal. Então, é assim que funciona lá o Conselho de Segurança. É uma sala muito bonita, muito ostentosa. Eu já tive a oportunidade de assistir um debate lá, foi muito enriquecedor. Indo para a sua pergunta, hoje qualquer relação mundana tem interligação, né, Guarizo? Não existe aqui eu apertar a tomada aqui e não ter lá um reflexo lá na linha de transmissão, que você vai ter na empresa que gera energia, controle acionário dela que fica fora do país, e eventualmente uma briga acionária que ela tenha com um concorrente no mesmo país, aí volta para o Brasil a discussão. É a mesma coisa em tempos de guerra, né? As relações comerciais, financeiras, pessoais, nesse mundo pós-globalização, eu acho que a gente nem vive uma globalização com uma definição clássica dos mercados comuns dos anos 90, mas a gente já vive um pós-globalização, porque as pessoas já estão interligadas, mais ou menos, a depender do Estado autorizar ou não autorizar, mas as instâncias, eu até brinco com um amigo meu de viagem, que as instâncias hoje parece cada vez menores. Então, não tem como o Brasil não tem um problema de aço,
e não ter lá uma discussão com a China, ter um problema na Embraer, não ter o rebote lá com a Boeing, né? Poxa, falando Boeing aqui de forma aleatória, porque essa discussão que você citou foi contra a empresa. E da mesma forma, as questões Palestina e Israel. O Brasil, pelo que eu sei, né, e pelo que eu estudo, ele sempre defendeu não guerras, né, e, se houvesse um conflito, uma proporcionalidade nas respostas. E aí acho que é o que está faltando nesse momento aí entre Hamas, que não representa o povo palestino. É muito legal, eu gosto de ir em Copas do Mundo, e você vê muito nos estádios, pessoas com as camisetas Palestina Livre, Palestina Free, a gente acaba encontrando em metrôs, em estádios, é muito legal. Mas falta um equilíbrio ali na própria resposta de Israel, né? Nós aqui não estamos defendendo um ataque absurdo que foi feito, muito pelo contrário, né? Não é essa a tônica, mas falta o equilíbrio. O Brasil, querendo entrar nessa discussão, vai ter dificuldade para equilibrar os pratos. E pode se prejudicar por isso? Depende do que a gente entender como um prejuízo, né? Se ele tiver sucesso num cessar-fogo, por exemplo, eu acho que ele vira um player nacional. Se ele não tiver sucesso, né, ou as propostas não forem boas, ele pode perder mercados consumidores, mercados importadores. É um exercício diário de se equilibrar em situações extremas, difíceis. Tá certo, então. Vamos continuar acompanhando os assuntos nacionais e internacionais. As perguntas estão chegando agora. Não, o Hamas não é governo da Palestina. A Palestina nem é... É governo. Ganhou as eleições, sim. A primeira vez, a Palestina sempre foi controlada pelo partido chamado Fatah, que era o partido do Yasser Arafat, que é do Mohamed Abbas, que é o atual chefe. Mas as eleições, embora o representante da Palestina seja o Fatah, o legislativo é dominado pelo Hamas. Aí o conflito interno entre os próprios palestinos. O Hamas domina, digamos assim, o Congresso, né, o legislativo hoje da Palestina. Essa é o conflito. O executivo está na mão do Fatah e o legislativo na mão do Hamas. Eu peço perdão ao Carleans Brito, que eu não tinha essa informação. Ele mandou aqui de Indaiatuba, ele fez essa pergunta, né? Se o povo palestino não elegeu o Hamas para ser governo. Sim, mas... Legislativo. Isso significa... Fatah. Isso significa que civil pode ser atacado? Não, de maneira nenhuma, né? A luta armada pregada pelo Hamas, seja no controle de algum poder público ou não no controle do poder público, é abominável. Tá certo. Dr. Marcelo Pellegrini volta na sexta-feira com mais um Seu Direito, com muito do direito público e eleitoral e cada vez mais atualizado, isso que é muito legal. Obrigado, Dr. Marcelo, grande abraço. Obrigado, Guarizo, sempre às ordens, um bom final de semana a você e a todos os nossos ouvintes. Intervalo é rápido, 3h26. Estúdio CBN.